Bom, pessoal, hoje eu fui aqui no Castelo Aragonense, aqui em Reggio Calabria, e fiz uma pesquisa sobre o castelo para vocês. Bom, sob o comando do imperador Justiniano I, durante a guerra entre os godos e bizantinos, Belisário entrou em Régio para libertá-las dos bárbaros, e encontrou a cidade sem fortificações. Então o general ordenou imediatamente uma restauração das paredes, fortificando e protegendo o porto de Reggio Calabria. Com isso, a existência foi documentada de um castelo no ano de 536. Em 1059, passou a fortalecer os bizantinos para os normandos e depois, em 1266, para Carlos I de Anjou. Desde o tempo dos normandos, que estabeleceu o tribunal, o castelo foi modificado e prorrogado várias vezes. O castelo foi restaurado no ano de 1327, após as guerras repetidas entre Anjou e aragoneses. Então foram fortificadas novamente em 1381 pela rainha Giovanna I. Em 1382, Charles de Durazzo ordenou ao governo capitão de Reggio a restauração do castelo, colocando escrupulosas atenções de trabalho a todos os funcionários. A restauração do castelo de Reggio estava em conexão com a guerra, então eclodiu entre Charles de Durazzo e outros pretendentes do trono de Nápoles, Louis de Anjou. Depois disso, veio um rei espanhol, tal de Ferrante, que tomou posse no ano de 1458 e fez novas mudanças. Em 1539, Pietro de Toledo aumentou a capacidade interna para refugiar quase 1000 pessoas. Apesar de inúmeras intervenções, a aparência do castelo permaneceu quase inalterada na época de Dom Fernando I, até que foi decidido converter ao quartel, o que envolveu a remoção da muralha com a unificação do mercado interno. Durante o surgimento do castelo, Aragoneses tornou-se, de fato, uma prisão política e local das execuções dos rebeldes. Em 1860, a cidade e o castelo são desafiados por Giuseppe Garibaldi. E com a unificação da Itália e do novo plano da cidade, redigido em 1869, querendo tirar o castelo e colocar uma grande praça no lugar. Isso provocou uma disputa entre aqueles que queriam demolir o castelo para apagar os vestígios do domínio espanhol e aqueles que queriam evitar a demolição, porque era um monumento histórico e de memórias antigas. A ideia da cidade de Reggio é que em 1874 foi comprado pelo governo para ser demolida. Após então, protegida pelo ministro da Educação, dizendo que o castelo era um monumento arqueológico. Em 1892, a Comissão Provincial de Arqueológicos decretou que a demolição parcial do castelo, mas com a preservação das torres, como era um monumento histórico da cidade, né? Com 5 anos mais tarde, em 1897, o castelo foi declarado como um monumento nacional. O castelo permaneceu em pé até o terremoto do ano de 1908, derrubado apenas partes mais antigas. Daí, em 1917, decidiram demolir o castelo, mas foi poupado novamente com o quartel do exército. A partir do período de pós-guerra de 1986, o castelo aragonês foi a casa do Observatório do Instituto Nacional de Geofísica.
com um centro de um sísmica clima. Em 7 de maio de 1986, devido às restaurações inadequadas, desabou parte do castelo, no lado noroeste por ali. Depois de novas obras de restauro, o castelo foi reaberto ao público novamente. Com a remodelação do ambiente do castelo aragonês, tornou-se um importante marco na história cultural. Bom, pessoal, vou fazer uma visita aqui no castelo. Aqui a moça vai acompanhar nós ali. Deveria ser complicado na hora de sair para desfardar e botar a armadura. La stessa situazione di prima, Bom, pessoal, não tô entendendo nada que eles estão falando aqui para poder falar para vocês, mas eu vou tentar pesquisar o máximo sobre esse castelo aqui para passar informações nos vídeos para vocês, beleza? questi sono i
Ó, pessoal, paredes são de pedra mesmo. Já pensou quantos precisaram pra fazer essas pedras, hein? Rapaz. Bom, pessoal, aqui tá meio escura pra filmar. Mas o que der pra mim ir tirando. Bom, pessoal, aqui é a parte de cima do castelo. Ah, show de bola isso aqui. Muito bonito mesmo. Sem contar que aqui tem uma baita numa paisagem, né? Ó, tá iluminado pro Natal. Não sei se vocês conseguem ver o morro ali, porque aqui já tá noite. E o mar. E lá do outro lado lá é a Ilha da Sicília.